Vamos acompanhar bem de perto durante essa sexta-feira o segundo dia do julgamento do empresário Paulo Cupertino. Ele é acusado de matar a tiros o ator Rafael Miguel e os pais dele em 2019. O Renan Fiuza está em São Paulo, acompanhou inclusive, Renan, o primeiro dia desse julgamento. Conta pra gente como é que foi, qual que é a expectativa para essa sexta-feira aqui em São Paulo. Mais uma vez, bom dia. Tudo bem, Carol? Mais uma vez, ótimo dia para você. Que tenhamos uma boa sexta-feira, todo mundo que está começando o dia aqui conosco na CNN. Trazendo para vocês a expectativa desse que é o segundo dia. E o segundo dia decisivo que teremos a expectativa, pelo menos essa previsão, o desfecho final de toda essa história. Começa daqui a pouquinho o segundo dia de julgamento. A previsão é que tenhamos início às 10 horas da manhã, portões ainda fechados do fórum, e aos poucos juiz, promotor, testemunhas e os jurados vão chegando, aqui no Fórum Criminal da Barra Funda. O que a gente tem de informação é que no primeiro dia foram ouvidas todas as testemunhas. 7 testemunhas falaram, 2 desistiram. Então, arroladas no processo seriam 9. E aí, consequentemente, os 3 réus. A gente está falando de Paulo Cupertino e a gente está falando de outros 2 homens, amigos de Paulo Cupertino, que teriam ajudado financeiramente, teriam ajudado a escapar, a fugir da cena do crime, a se esconder. Ou seja, esses 2 réus também foram ouvidos. O que a gente tem são essas informações e agora, nesta sexta-feira, segundo dia de julgamento, Carol, a gente entra numa fase extremamente importante, que são as fases de debates. Advogados de defesa e de acusação agora vão apresentar para os jurados, para os 7 jurados, as suas defesas, as suas estratégias. Isso deve demorar, segundo previsão, tudo é previsão que a gente traz, porque tudo isso pode mudar, umas 9 horas. Então, no final da tarde de hoje, os jurados vão se reunir numa sala e vão decidir se Cupertino é culpado, se sim ou não. É esse o ponto que a gente tem hoje nesta sexta-feira. Trazendo um pouquinho do olhar de bastidores das pessoas que prestaram depoimentos. A gente tem a filha de Paulo Cupertino, a gente teve o depoimento também da ex-mulher, que inclusive foi um depoimento bastante forte, dizendo que ao longo de todo o tempo que ela se relacionou com Paulo Cupertino, foi um período de violência, que ela sofreu agressões das mais variadas e relatou essas agressões, inclusive relatou também que o pai, no caso da filha, que não aceitava o namoro, que era extremamente violento e, acima de tudo, possessivo. E que ela não viu, se ele teria atirado ou não, mas sabe que foi ele que atirou. Trazendo, só para a gente finalizar, um pouquinho da estratégia de defesa de Paulo Cupertino. Durante a fala dele, durante o depoimento dele, ele disse que não matou Rafael Miguel, o ator, namorado da filha, e também não matou os pais, porque ele não faria isso, não teria o porquê. Não era um crime premeditado, inclusive chegou a alegar que seria impossível, pois ele não conhecia Rafael Miguel e não tinha nenhuma restrição com a filha, inclusive nem sabia que ela estava namorando. Falas dele, e agora a gente vai aguardar esse segundo dia. E claro, Carol, vamos atualizando aqui ao longo do novo dia, live, ao longo da programação, tudo o que estiver acontecendo nesse segundo dia de júri popular de Paulo Cupertino. Devolvo para você.